Bia, por favor, muito bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. Tá todo mundo me escutando bem? Primeiro, pessoal, prazer. Eu sou Beatriz, sou head do time comercial da ConstruCode. Essa palestra vai ser um pouco diferente das outras que a gente apresentou aqui na Arena. Não vou seguir um padrão de slides cheio de gráficos, cheio de números para vocês entenderem. Vou explicar um pouco de uma pessoa que veio do chão de obra e que vivenciou as dificuldades de um canteiro e encontrou na tecnologia um caminho super legal e muito mais produtivo para se trabalhar, tá? Eu sou engenheira civil, já disse, sou atualmente head do time comercial e a minha palestra vai ser muito sobre engajamento e um pouco sobre a minha história até chegar aqui na FECOM com vocês. Esse era o canteiro de obras que eu trabalhava, eu sou de Salvador, não sei se o meu sotaque já me denunciou, mas como vocês podem ver, é verdade, eu trabalhava num canteiro de obras, 8 horas por dia, chegava na obra às 6h30 da manhã e ficava lá até de noite todos os dias com todos os meus colegas de trabalho. Eu sou uma pessoa que sou muito ativa em qualquer coisa que eu faça. Todo mundo que trabalha comigo sabe que eu sou a primeira pessoa a usar a plataforma, eu sou a pessoa que mais tira dúvida quando tem algum processo novo, tenho várias ideias e na obra não podia ser diferente. Acho que a internet não está ajudando um pouco, mas eu gostava de dirigir grua, eu gostava de fazer buraco em bloco de concreto, cortava porcelanato muito mal, então os encarregados não deixavam eu fazer muito isso, dirigia o sapinho na obra para aterrar a terra, então assim, fiz questão de colocar aqui para vocês saberem que de fato eu sei do que eu estou falando e eu sei das dificuldades que eu passava dentro do canteiro de obras, tá? Mas a palestra ela realmente é sobre inquietações. Por que inquietações? Eu sou uma pessoa inquieta, eu faço muitos processos e eu ficava extremamente agoniada com os processos cartesianos e arcaicos que eu encontrava dentro do canteiro de obras. Isso eu era bem jovem, tá? Eu era estagiária, tinha acabado de entrar, tinha uns 3 meses na obra. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre os processos de inquietações. Acho que não tá carregando direito, Alana. Você passa pra mim, tá bom? As imagens não estão carregando. Mas eu posso explicar um pouco das imagens para vocês aqui. A primeira mostra os blocos de concretagem que eu tinha da fundação. Vocês podem ver que tinha muita lama, em Salvador chovia muito nessa época, e eu tinha que levar uma mesa de plástica para todos os cantos da obra que eu ia, para eu conseguir abrir o meu projeto, não melar ele, não deixar com que ele rasgasse e acessar todas as informações que ele tinha. Além disso, eu tinha vários bloquinhos de ficar medindo a caçamba que eu levava a terra embora dos meus blocos de concreto. No segundo, acho que não vai dar para vocês verem, mas tem um encarregado no meio de um monte de ferragem, separando as ferragens das vigas que a gente tinha para armar. Isso aqui é um cenário diário em diversos canteiros do Brasil hoje, tá? Não é nada esdrúxulo ou completamente diferente de qualquer outro canteiro. E aqui era a minha fichinha de requisição de um material que eu entregava no almoxarifado e que eu tirava foto de todas, porque eu sabia que eles perdiam as minhas requisições e depois eu chegava lá com a foto e dizia, ó, mas eu pedi, cadê o meu material que eu tinha pedido para vocês? E nas minhas inquietações, eu tive uma grande ideia na época, extremamente entusiasta, que foi, vou contratar uma startup de Salvador, que cresceu bastante, que na época esse era o símbolo da ConstruCode, hoje está bem mais bonito, mas na época era esse daqui, e disse, vou contratar a ConstruCode. Sei que eles fazem um gerenciamento legal de documentos, acho que pode trazer alguma inovação para a minha obra. Na época, o meu chefe, que era um engenheiro de campo, ele se dizia muito aberto à inovação. Ele disse, tudo bem, vou assistir a demonstração com vocês. Na época, Diego era o comercial, então foi Diego mesmo que fez a demonstração pra gente. Só que aí, o que é que aconteceu? Eu fui barrada. Eu fui barrada por vários motivos diferentes. O primeiro motivo é, meus encarregados eram da terceira idade, ninguém usava celular,
ninguém queria usar tecnologia no canteiro e de jeito nenhum eles iam ler um projeto que não fosse plotado. A segunda era a internet. Bia, a internet no subsolo não pega, a internet não sei aonde não pega, eu vou ter que botar uma torre de internet para fazer não sei o quê. Não vai funcionar. Na época a ConstruCode não era offline ainda, tá? Preciso deixar esse ponto bem atento. E quem é que vai alimentar isso? Se você estiver alimentando o sistema da ConstruCode, quem é que vai preencher as milhões de planilhas que o estagiário passa o dia todo preenchendo no canteiro de obras? Não vou ter ninguém e eu não vou contratar ninguém para te ajudar. Você vai ter que fazer tudo sozinha. E os custos? Olha, a obra onde eu trabalhava investia muito dinheiro em tecnologia construtiva. A gente colocava PEX, a gente fazia tubulação diferente, a gente fazia chicote elétrico, não sei se vocês conhecem, mas a gente fazia várias produções super interessantes para aumentar a produtividade dentro do canteiro de obras, mas o custo de uma plataforma que ia aumentar a minha produtividade e a produtividade dos outros estagiários não entrava no orçamento e não era uma questão. Eles não iam gastar dinheiro com isso. Só que eu sou uma pessoa inquieta. Então, eu decidi fazer um acordo com o meu chefe. Eu falei pra ele, olha, eu vou te provar de alguma forma que eu ainda não sei qual, que tecnologia é sim para estar dentro do canteiro de obras. Como é que eu fiz isso? Não sabia na época ainda, mas eu disse, eu vou implantar a minha ideia, que eu não sei qual é, eu ainda vou desenvolver aqui, eu vou fazer o treinamento de todos os funcionários da nossa obra e eu vou garantir que todo mundo vai usar. Se todo mundo usar a tecnologia que eu vou criar, você contrata a ConstruCode na próxima obra da gente. Fechado? Ele disse, claramente achou que eu não ia conseguir fazer nada dentro do canteiro de obras. Não, Bia, pode fazer, vai lá, eu confio. E aí eu comecei o meu processo. Opa, você voltou lá? Como é que eu fiz o meu processo? Eu pensei, pô, tem uma empresa aí que é pouco famosa, chamada Google, que já tem um negócio chamado Google Drive, que coloca todos os documentos online em várias plataformas. Se eu colocar lá, eu vou conseguir pelo menos acessar do meu celular, que era uma coisa que eu já não conseguia fazer. Então eu ia para a concretagem e eu tinha que checar uma caixa de passagem, eu tinha que voltar lá no meu container, procurar na minha pasta, que eram várias pastas plásticas, encontrar um projeto e rezar para ele ser o mais atualizado, porque eu não sabia se ele era o mais atual. Aí eu falei, pô, já vou colocar aqui no Google Drive, porque aí eu já consigo pelo menos acessar do meu celular no meio do canteiro de obras, coisa que eu não fazia antes. Então a gente tem aqui várias disciplinas. Se você ver, as disciplinas não tem nexo nenhum, são todas coloridas, tem todas algum emoji, porque vocês já puderam perceber que eu sou o tipo de pessoa que pega aí pela aparência, mas eu segui. E aí a segunda etapa do meu processo foi, eu vou colocar todo mundo do canteiro de obras em uma sala e vou entender qual o problema que todo mundo tem aqui. Porque se eu resolver pelo menos um problema de cada pessoa, meu chefe vai contratar a ConstruCode na próxima obra. E aí o que é que eu fiz? Cara, esse aqui na época era o meu chefe. Ele é uma pessoa incrível que várias pessoas da ConstruCode hoje conhecem. E ele é uma pessoa que gosta muito de escutar os outros. Mas ele disse que foi como se tivesse levado uma bolada nas costas quando a gente fez essa reunião. O setor de segurança do trabalho levou uma lista de coisas que eles queriam fazer. O setor do almoxarifado reclamava que as pessoas levavam e eles não tinham um controle de estoque inteligente. Os meus encarregados não sabiam o que eles tinham para fazer durante a semana porque a lista de tarefa deles eles perdiam, rasgavam, largavam em qualquer lugar. E aí a gente começou a pensar e a entender quais eram todas essas dores. E eu vou mostrar para vocês um pouco das soluções que eu tive dentro do canteiro de obras, me esforçando bastante para aplicar uma tecnologia e de como a ConstruCode faz isso hoje de uma maneira, como eu posso dizer, de olhos fechados e que gera bastante impacto. Projetos. Isso aqui era um caderninho de paginação que a gente tinha, que tinha basicamente 120 folhas. Porque eu tinha 4 tipos de apartamentos diferentes. Dentro dos 4
4 tipos de apartamento, eu tinha pelo menos uns 2 a 3 tipos de modelo de planta. Então a minha paginação de cerâmica mudava quase de apartamento para apartamento. Toda vez que eu encontrava um erro, eu descia na sala da arquitetura, falava, pessoal, a gente precisa mudar isso aqui. Aí eles mudavam o projeto, imprimiam e eu tinha que catar todos os cadernos que eu tinha na minha obra para trocar a folha da paginação que a gente tinha feito a modificação. Uma loucura. E eu nem preciso dizer a quantidade de erro que eu tive no meu canteiro, porque eu não conseguia dar conta de fazer essa troca toda lá dentro. E aí eu coloquei lá em cima. Ali aqui, esse primeiro aqui é o do Google Drive. Então no meu aplicativo, o pessoal já abria, via qual era a modificação e já acessava aquilo. Eu não dava para eles mais a cópia impressa. Eu não dava a opção dele achar que o que ele tinha na mão era o mais atual. Dizia, entra na pasta que eu garanto que na pasta vai estar o mais atual. Mas a pasta tem um grande problema, que é uma frase que Diego sempre fala e eu levo comigo para todo lugar. A pasta aceita tudo. Às vezes eu esquecia de mudar o projeto. Às vezes eu tinha 1 milhão de projetos ali, cada um com uma nomenclatura completamente diferente. Porque esses projetos aqui eram feitos no canteiro de obras e não pelo setor de arquitetura da empresa. E aí eu venho para a ConstruCode. A ConstruCode faz isso de uma maneira extremamente inteligente. A gente separa por áreas e a gente separa por disciplinas. Então, se eu tenho um apartamento que é o 303, e ele é modificado porque ele tem um porcelanato diferente, eu venho na área e eu acesso todos os arquivos referentes ao apartamento 303. Eu não vou ver o do 302 e eu não vou ver o do 301. Eu vou ver o do 303, que é o que eu quero executar. Então, a Natália estava aqui falando que hoje, para Patrimar, é muito importante que os serventes conseguem verificar o que eles estão executando. E eles conseguem por conta da horizontalização da informação. E isso aqui não tem preço. Isso aqui é muita produtividade, isso daqui reduz custo dentro do canteiro de obras. Planejamento. Quem já participou de uma reunião dessa aqui sabe do que eu estou falando. Isso aqui é um caos. É um falando que está atrasado porque o outro gerou um problema, porque alguém não entregou alguma coisa, porque o cara que faz a marcação da alvenaria não entregou a tempo, então o levante atrasou, e aí não tinha areia na obra para fazer a argamassa, cada um empurrando o problema para o outro. Disso a gente gerava aquelas listas de PPC, de atividades para cada um fazer, e aí depois disso a gente imprimia esse papel e entregava para o meu encarregado. No mês seguinte a gente se reunia e eu perguntava, Celino, você colocou os sifões de que andar até que andar? Ele, eu não lembro mais qual era o que eu tinha que colocar não, eu coloquei nos que deram. Aí vem aquele desespero no coração do estagiário, né? Você fica lá subindo e descendo aquelas escadas o dia inteiro, verificando o serviço de todo mundo, e o cara não sabia qual era a programação dele porque ele perdeu o papel. Aqui, na época, eu mudei, fiz um PDF disso e coloquei no Google Drive. Então, eles não podiam dizer que eles tinham perdido, porque eles conseguiam acessar as atividades que eles tinham para fazer. Mas olha que interessante que a ConstruCode faz. Desse documento que sobe na plataforma, a gente gera um QR Code e cola no capacete do cara. Então, o cara vai para a obra todo dia, literalmente com as atividades que ele tem para fazer na cabeça. Ele não vai dizer para mim que ele esqueceu, ele não vai dizer para mim que rasgou e nem que ele não tinha internet para abrir o que ele tinha para fazer. Ele vai tirar o capacete e vai olhar a atividade que ele tem para fazer no dia. Então, isso aqui me gerou um aumento de produtividade absurdo, porque se a minha areia atrasava, eu conseguia fazer de uma maneira inteligente a troca de atividade que ele tinha. E ele já chegava com o que ele precisava. Acabou aquela fila que ficava na minha mesa de todo mundo chegar e falar, olha, Bia, eu não vou conseguir fazer o que está no meu planejamento porque está faltando tal coisa. Eu já sabia e eu já atualizava e ele já fazia o que ele tinha para fazer. Segurança e qualidade. Esse daqui é o terror de qualquer pessoa dentro de qualquer canteiro de obras. É o setor de segurança e o setor de qualidade. Essa imagem aqui eu fiz 17 treinamentos, e esse eu lembro porque eu não aguentava mais, eu tinha 18 pavimentos e eu fiz 17 treinamentos. Daí vocês imaginam,
para os meus funcionários aprenderem a colar placa e não fazerem gesso projetado na minha obra. Eles colavam no sentido errado, eles passavam a fita errada, aí a fita ficava boleada, e aí o meu pintor chegava, não ficava boa a pintura, e eu tinha que refazer tudo, e aí eu fazia treinamento de novo, eternos. Eu imprimia cadernos, eles perdiam os cadernos, eu andava pela obra, achava numa poça um caderninho todo molhado, com a instrução de trabalho de como ele devia executar aquilo ali. Eu fiz 17 treinamentos sobre isso. Então, foram 17 de placas coladas, mas poderiam ter sido 17 de assentamento de porcelanato, de levante de bloco, de estrutura de gesso aramado. Então, extremamente chato, ocupava tempo, continuava gerando retrabalho no meu canteiro e eu continuava gerando vários... A gente começou a colocar dentro do aplicativo a parte tanto de segurança quanto de diretrizes. Então, tanto segurança quanto diretrizes. Segurança e diretrizes. Poxa, como assim? Ó, as minhas diretrizes eu colocava lá e dizia: se você esqueceu, se você perdeu, cara, abre aqui que eu te dou acesso a essa informação. Segurança do trabalho. Se eu chego na minha laje e eu vou ter uma concretagem, sempre tem um técnico de segurança louco na laje procurando de um lado pro outro saber quem foi que fez treinamento de NR35. Isso sempre acontece. Cara, com a Constru Code, você coloca lá uma plaquinha, coloca o QR Code, tem a lista de todo mundo que faz treinamento. O cara chega ali, escaneia e verifica se você pode estar ali executando aquele serviço ou não. Você cola um QR Code no balancinho, ensinando que o cara não pode botar o balancinho preso na bandeja, que tem que ficar um pouco acima. Ou como é que você vai limpar esse equipamento, ou como é que você vai seguir com alguma forma. Como é que o bombeiro vai te ajudar a descer no tubulão. Então você horizontaliza a informação de segurança do próprio cara. Você ensina ele a aprender um talabarte numa linha de vida. Então aqui você consegue fazer essa horizontalização muito melhor. E essa daqui é uma plaquinha da gente de QR Code que fica colada em pavimentos ou em qualquer área que você queira. E veja que dentro das plaquinhas eu tenho aqui procedimento de execução de serviço, eu tenho as minhas diretrizes e a depender do serviço que eu vou executar, eu coloco até as NBRs aqui. Porque eu sei que qualquer pessoa que passe vai ter acesso a qualquer informação que precise. Nessa obra que eu trabalhava, a gente comprou uma bomba que veio... Uma bomba hidráulica, tá? A gente ia pressurizar o prédio todo e ela veio da Europa, de algum país, e eu lembro que ela custou, acho que foi 250 mil reais a bomba pra gente instalar. E aí a bomba chegou, o caminhão e tal, todo mundo instalou a bomba toda. Quando a gente ligou, queimamos a bomba. A obra estava atrasada, precisava da bomba para entregar os apartamentos. Isso gerou uma comoção gigantesca na obra. E por que queimou? Porque o cara que foi instalar não sabia que o circuito elétrico que estava passando do lado não era da voltagem correta para colocar a bomba ali. Depois daquilo ali, eu colei um QR Code bem grande na bomba. Eu lembro que eu imprimi em folha A3. Então era um QR Code desse tamanho, explicando como era o funcionamento da bomba e colocando lá o projeto elétrico para ligar aquilo ali. Isso ajuda na manutenção, isso ajuda na execução do serviço e na verificação de qualquer coisa que vocês quiserem lá dentro. Preços. Outro terror do canteiro de obras, tá? Esse aqui eu acho que é campeão. Quem já trabalhou em chão de obra conhece mais aquele carimbo ali do que qualquer coisa. Aquele carimbo tem nome do responsável e a data. E aí chega essa pilha de projetos dentro do canteiro, o estagiário senta numa mesa e fica lá, ó, com um carimbo de folha por folha, assinando a folha e colocando o nome do que recebeu. Eu passei horas dentro do canteiro de obras fazendo isso aí. Agora pensa, uma pessoa extremamente inquieta como eu, sentada numa mesa assinando um monte de folhas sem fazer nada. Eu queria matar o mundo no processo. Mas aí a gente basicamente trocou isso daqui e passou para aquilo ali. Vocês que são de construtoras, normalmente vocês fazem a lista mestra numa planilha de Excel, né? Mas a empresa que eu trabalhava fazia impressa. Então, eu controlava as cópias em um papel. Eu ia lá e escrevia, olha, chegou a revisão
tal do meu projeto e eu estou entregando para tal pessoa, e eu assinava do lado e eu ficava com umas pastas gigantescas num arquivo na minha sala para eu controlar isso. Então a gente mudou, colocou numa planilha que mesmo assim gerava muito trabalho de ser preenchida. Hoje a ConstruCode faz isso automaticamente. O projetista coloca o projeto, a gente já tem a revisão, já tem quem aprovou, já tem o dia que ele colocou, já tem quem é que está com a cópia obsoleta dentro do canteiro de obras. Eu não preciso ficar procurando em lugar nenhum, não preciso ler uma lista, não preciso abrir uma planilha. E digo mais, ele não me diz isso só numa plataforma web, ele me diz isso no meu aplicativo. O meu aplicativo hoje me diz a quantidade de projetos que eu tenho dentro do meu canteiro de obras, quantidade de projetos obsoletos, quantidade de projetos mais atuais que eu tenho ali dentro. Então, se eu chego lá e, por exemplo, Luana está aportando um projeto obsoleto, eu falo, Luana, cadê o documento que eu te dei? Me dá, porque isso aí não é mais para você consumir. Então, eu garanto que a informação certa vai chegar nas pessoas certas. E esse daqui era o último ponto que a gente trabalhava muito na obra, que é o ponto de dúvidas. Meu WhatsApp bombava na obra. Quem me conhece sabe que eu odeio receber mensagem, odeio responder mensagem, mas o meu WhatsApp nessa época bombava. Por quê? Vocês podem ver que a vista da obra que eu trabalhava era muito bonita, né? Salvador. Mas esse encarregado aqui se chamava Coelho. Coelho era retado para achar vários erros de armação. Então ele achava os problemas e dizia, doutora, passava o rádio para mim. Doutora, olha, aqui na laje eu não vou poder concretar tal viga não, porque eu tenho certeza que o projetista botou essa bitola, mas que a gente usou 8 na laje anterior. Aí eu recebia esse rádio, saía da minha sala, subia lá, ia olhar, vou voltar, olhava os projetos que eu tinha. Coelho, me manda uma foto aí de como é que tá. Aí ele tirava uma foto, mandava pra mim no WhatsApp, aí eu olhava, mostrava pro engenheiro, ele dizia, faz do jeito que tá. Faz do jeito que tá é uma coisa que a gente escuta muito no canteiro de obras. Faz do jeito que tá, depois a gente resolve o problema. Só faz, não deixa atrasar, porque senão isso gera mais trabalho, mais custo. Faz do jeito que tá. Então a gente ficava nesse ciclo eterno e eu nunca conseguia fazer um as-built direito, propriamente dito, no meu pavimento, porque cada pavimento era um faz do jeito que tá diferente. Cara, na ConstruCode você abre o projeto que tá aqui na mão de Coelho, você segura e você tira sua dúvida no projeto. Se ele tá com a luva de armador na mão, ele grava um áudio, ele não precisa digitar. Se ele quer me mandar uma imagem de como é que tá o jeito, faz do jeito que tá, ele manda, ele pina e ele deixa isso anexado à planta virtual da gente. Eu consigo fazer mais build inteligente disso depois. Eu não tenho problema em achar a minha informação. Se um outro armador vem e vai executar exatamente o que Coelho ia executar aí, ele vai ver a mensagem dele e ele já não vai executar mais, porque isso está pinado para qualquer pessoa do canteiro de obras ver. Então a informação não vai ficar presa no meu WhatsApp, a informação vai ficar presa no projeto que todo mundo consome. Esse aqui é o Celino, ele é o meu encarregado predileto de todos, meu cabeça branca, como eu chamava ele, e ele estava usando lá o meu aplicativo feito com o Google Drive. Essa foto, eu lembro que eu tirei e eu fui correndo na sala do engenheiro e falei, ó, tá aqui o que você me pediu lá no início. 3 anos depois, tá vendo? Tá todo mundo usando. Todo mundo vem aqui na minha sala e me pergunta se eu já coloquei o projeto no Drive, ao invés de eu ter PS da impressora. Ninguém mais quer papel aqui no nosso canteiro de obras. E olha só, Celino da terceira idade usou uma plataforma improvisada, que não é feita para isso, para acessar os projetos dele, porque ele viu que isso adiantava bastante o dia a dia. Por que eu não posso usar isso em todas as obras? Vamos agora contratar a ConstruCode. Vamos usar em todos os empreendimentos. Bom, infelizmente eu não consegui contratar a ConstruCode nessa obra, mas eu acabei sendo contratada pela ConstruCode no final das contas. E eu hoje
Trouxe aqui 3 imagens de 3 mestres de obras que eu tive a honra de conhecer, que são clientes da ConstruCode, que assim como o Celino, utilizam tecnologia para mudar a vivência do canteiro deles. Esse primeiro aqui da Tegra, eu visitei, cheguei no canteiro de obras, falei com ele, aí ele falou assim, você é da ConstruCode, né? Tava com a camisa. Eu falei, não, sou. Ele tem uma coisa muito séria para falar com você. Eu lembro que eu tava com o pessoal de sucesso do cliente, a gente, diga, pode falar. Ele, por que o estagiário vê o projeto em 3D e eu não vejo? Foi o primeiro questionamento dele. Por que ele vê o projeto em 3D e eu não vejo? Sou eu que vou executar, não é ele. Por que eu tenho que ir na sala dele ver o projeto em 3D para ver se vai ter algum problema ou não? Então, depois que eu passei para o outro lado da corda, que eu vim para o lado da tecnologia do canteiro de obras, eu vejo que a dificuldade em se inserir tecnologia não vem em quem vai usar. Ela vem em quem compra ideia. E se a gente não tiver uma Natália da Patrimar em cada obra, em cada empresa, um Renan da Calas, um El da... Enfim, a gente não vai conseguir inserir isso. Porque eu preciso que alguém compre uma ideia para que outros 2.000 canteiros de obras utilizem a ConstruCode e utilizem tecnologia com a Agile, com a Constructeam, com a ConstruFlow. Então, basicamente, isso foi um pouquinho aí da minha história, um pouquinho da minha trajetória aqui, dos problemas que eu passei, das soluções que eu tentei achar. E fico aberta para dúvidas, se vocês tiverem alguma. Acho que não, né? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Que aula na Bia, hein? Vou puxar aqui. Bia, você tá arrependida? Rapaz, de forma alguma, sairia 10 vezes de lá pra vir pra cá. Boa. Não, fazer uma pergunta séria agora, né? Como quem planta ali, você falou que você tinha uma dificuldade de convencer os decisores. Como gerar ROI, como provar ROI numa ferramenta que está sendo utilizada de forma a se provar o seu uso ainda, né? Como medir resultado disso e levar isso para os decisores terem noção de qual o valor dessa ferramenta? Legal. Ontem, Davi Fratel estava aqui falando que era mais simples a gente colocar tecnologia dentro de canteiros de obras e de empresas menores do que de empresas grandes como a Calas. Eu devo discordar plenamente disso, porque empresas pequenas gostam de reduzir o custo a tudo e eles têm dificuldade em ter esse tipo de visão. O que é que eu fazia? Pegava o meu Google Drive lá, mostrava a todo mundo e toda vez que o engenheiro ia abrir o projeto no Google Drive, eu falava, tá vendo o que você está usando? Tá vendo que você está melhorando a sua experiência no canteiro de obras utilizando isso aqui? Ele começou, mas tudo bem, então eu vou usar o Google Drive. Eu falei, não, vamos calcular a produtividade da galera. E aí eu comecei a calcular quanto eu gastava por mês de projetos plotados, esperava R$1.000 por mês, tá? E ele passou a economizar, depois que a gente usou o Google Drive, uns R$400 por mês. Então a conta saiu de R$1.000 para R$600, sem contar com a produtividade do canteiro de obras e sem contar com a diminuição do retrabalho que eu tinha dentro do canteiro. Então a gente calculava, só para vocês terem noção de como eu era tão doida, eu posso falar essa palavra, a gente fazia concretagem de balde de grua. Eu contava quantos minutos levava para sair da betoneira até o cara despejar o balde lá em cima e descer de novo para calcular de quanto em quanto tempo eu ia liberar o caminhão na concreteira. Então, a gente, de fato, calculava tudo de produtividade e de acesso à informação. Bia, precisa ser uma construtora de alto padrão para ter uma visão inovadora como essa? Ou a tua experiência como head comercial tem mostrado que construtoras menores, início de carreira, ou que entregam padrões de obra diferentes desse alto padrão que a gente tanto valoriza, estão permeáveis a esse tipo de oferta que tu faz? Olha, varia bastante. Normalmente, empresas que já não são de tão grande padrão assim, utilizam a ConstruCode ou qualquer uma das soluções por 2 motivos.
ou para utilizar uma tecnologia e querer trilhar um caminho de crescimento da empresa já inserido nisso, ou porque eles realmente enxergam a mudança que isso aqui pode gerar. Então, empresas pequenas, para fazer contratação como essa, elas têm que ter esse tipo de visão. E para ter esse tipo de visão, realmente, só tendo uma pessoa dentro do canteiro de obras que diz, olha, não tá legal do jeito que tá. Se não tiver essa pessoa, dificilmente você consegue. A Natália trouxe uma fala que eu achei muito legal. Cara, eu trabalho aqui, mas o pessoal lá na obra, o que é que tá acontecendo com eles lá? Como é que eu vou melhorar a vida deles lá? E essa conexão entre escritório e obra, a gente vê muita dificuldade nas construtoras hoje. Normalmente a gente fala, vai melhorar a minha vida como? Eu falo, olha, vai melhorar a sua e vai melhorar a da obra. Não, da obra não tem problema, deixa a obra lá, vamos ver aqui como é que eu resolvo aqui. Sendo que é sempre interligado. Então, construtoras pequenas normalmente são mais próximas nesse sentido. Deixa eu estender um pouquinho mais. O quanto esse tipo de solução impacta aquele cliente da obra residencial, comercial, o que for. Porque muitos desses clientes hoje já têm uma experiência de outras obras. Visitam de surpresa, né, como é que as coisas estão andando, dão palpite, discutem com um arquiteto, por exemplo. Né, o quanto essa solução você tem visto impactar o cliente, o que vai se tornar o usuário daquela obra corporativa e tal. Eu lembro que a gente fez um apartamento modelo e eu coloquei atrás da fechadura da porta do banheiro um QR Codezinho com o projeto hidráulico do banheiro. E aí era um cliente muito chato. Ele pegava cartão de crédito, tá ouvindo agora, né? Ele pegava o cartão de crédito e jogava assim no porcelanato, e se o cartão ficasse, eu tinha que quebrar o porcelanato e fazer de novo. Já era a terceira vistoria dele. Aí eu falei, vou fazer tudo perfeito aqui agora. Coloquei lá o meu QR Code. A primeira coisa que ele viu quando ele entrou no banheiro foi o QR Code. Ele falou, isso aqui não estava aqui antes. Eu falei, não estava, seu João. Mas eu botei porque eu acho que o senhor precisa desse tipo de coisa. E ele falou, isso aqui mudou completamente a minha experiência dessa visita. Ele já tinha feito 2 visitas, era a terceira. E ele estava visualizando o projeto de um jeito diferente, porque ele estava tendo acesso à informação do apartamento que ele ia morar. E aí a gente passou a colocar para todos os usuários. Então a gente fazia o manual do cliente, a gente colocava todos os projetos que eles tinham para melhorar a vivência deles. E a gente passou a compartilhar com eles as pastas dos projetos dos apartamentos. Então a gente colocava lá na pasta, olha como o seu apartamento está hoje. E colocava uma foto. Olha qual é o avanço do seu apartamento. Tal. Eu quero marcar uma visita para ver como está o avanço da obra. Não tem problema. Na sua pasta lá tem todas as fotos e tem todos os seus projetos. O usuário final passou a fazer parte do dia a dia da obra da gente. Então a gente deixava o canteiro arrumado, a gente deixava as coisas todas certas, porque a gente sabia que aquilo ali estava sendo compartilhado com a pessoa que ia morar lá. E para ele gerava muito mais valor que o processo de construção do lar dele fosse bem feito do que fosse aquele caos de obra e ele fosse viver aquilo ali depois. Então agregou muito valor. Essa horizontalização da informação aí com os usuários finais também ajudou bastante. Mais alguém? Bia, muito obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigada, pessoal.